Eu me lembro do cheiro. Isso é a primeira coisa que vem à mente quando penso na minha infância aqui na Muca. O cheiro de pão saindo do forno da padaria do seu Benedito, logo na esquina da rua Javari, misturado com o vapor úmido que vinha das fábricas antigas e com o barulho ritmado dos trens que passavam cortando o bairro, como se tivessem pressa de chegar a algum lugar importante. Eu cresci nesse ritmo. Filho de operários, neto de italianos que vieram tentar a vida nesta cidade enorme e barulhenta, aprendi desde cedo que o valor de um homem se media pelo quanto ele aguentava trabalhar sem reclamar. Meu pai nunca parava. Minha mãe também não. E eu achava que era assim que a vida devia ser vivida. Quando cheguei aos 37 anos, já era gerente financeiro de uma empresa grande na Avenida Paulista. Terno escuro, café na mão, celular vibrando o tempo todo. Me orgulhava disso. Achava que tinha chegado onde devia chegar, que tinha cumprido a promessa silenciosa que fiz para mim mesmo ainda jovem, lá nos becos da Muca. Almoçava qualquer coisa no shopping, comia doce em reunião, dormia pouco e acordava mais cansado do que quando tinha deitado. E quando chegava em casa à noite, minha filha Helena já estava quase dormindo. Às vezes ela vinha até mim com um livro de histórias na mão, aquele sorriso dela cheio de esperança, e eu dizia que estava cansado demais, que na próxima vez a gente lia juntos. Só que a próxima vez demorava demais para chegar. Eu não percebia que estava me perdendo, não de uma só vez. Era devagar, como água escorrendo entre os dedos sem que você sinta a falta até que a mão já está seca. Aos 42 anos, a empresa solicitou um check-up geral para todos os executivos. Fui por obrigação, achando que seria rápido e que os resultados voltariam normais. O médico me chamou no consultório, fechou a porta com cuidado e colocou os papéis na mesa com uma seriedade que eu nunca vou esquecer. Pressão alta, colesterol elevado, pré-diabetes. Ele disse que, se eu continuasse naquele ritmo, o futuro seria cheio de restrições e limitações sérias. Eu ouvi tudo aquilo sentado, quieto, e por dentro senti um tremor que não era de frio. Pensei no meu pai. Ele teve sérios problemas cardíacos ainda jovem, antes dos 60. Eu tinha visto o quanto aquilo mudou a vida dele, o quanto ele perdeu em autonomia, em alegria, em presença. E ali, naquele consultório frio, compreendi com clareza que estava repetindo o mesmo caminho sem nem ter escolhido isso conscientemente. Saí de lá e fui direto para o carro. Fiquei parado alguns minutos sem conseguir ligar o motor, e foi naquele silêncio que ouvi, pela primeira vez em muitos anos, o barulho do meu próprio coração. Mas a verdade é que o medo sozinho não foi suficiente para me mover. O medo paralisa mais do que transforma. O que realmente me sacudiu aconteceu alguns anos depois, quando Helena, já com uns 10 anos, me perguntou por que eu nunca tinha energia para ir ao parque com ela. Ela não disse com raiva, disse com aquela tristeza tranquila de criança que já aprendeu a não esperar muito. E aquilo me partiu por dentro de um jeito que nenhum diagnóstico médico tinha conseguido. No dia seguinte, fui caminhar no Parque da Independência. Comecei devagar, muito devagar. Ofegava nos primeiros minutos, contava os segundos para poder parar, sentia o corpo pesado como se estivesse carregando anos de escolhas ruins nas costas. Mas voltei no dia seguinte, e no outro depois daquele. Com o tempo, o que era sofrimento foi virando hábito, e o hábito foi virando prazer. Comecei a perceber o Museu do Ipiranga ao fundo, com aquela imponência que a gente deixa de enxergar quando está sempre com pressa. Comecei a notar os idosos conversando nos bancos, os pombos, a luz da manhã batendo nas árvores de um jeito que só existe naquele horário. Alguns meses depois, caminhava quase uma hora sem perceber o tempo passar. Aos poucos, outras coisas foram mudando também. Aprendi a cozinhar. Parece simples, mas para mim foi uma revolução completa. Feijão bem temperado, legumes no vapor, arroz integral, uma fruta depois do almoço. Deixei de comer até me sentir pesado e descobri que existe uma diferença enorme entre estar satisfeito e estar cheio. Reduzi o açúcar, parei de beber nos fins de semana. Não fiz isso como sacrifício, fiz como uma escolha. E essa distinção importa muito,
Porque quando você vive uma mudança como punição, ela não dura. Mas quando você entende que está escolhendo viver melhor por dignidade, ela se torna parte de quem você é. Aos 50 anos, quando me olhei no espelho pela manhã, não me reconheci do mesmo jeito que antes. Não por vaidade, mas porque havia algo diferente nos olhos, uma presença, como se eu tivesse voltado para dentro de mim mesmo depois de anos vivendo do lado de fora. Com o tempo, percebi que a mudança individual tinha um limite, que o que sustentava minha nova rotina não era só disciplina, mas conexão. Comecei a conversar com os vizinhos aqui mesmo na Muca e descobri que muita gente queria mudar, mas não sabia por onde começar ou não tinha com quem caminhar. Organizamos encontros semanais na praça. Saíamos cedo antes do calor apertar e depois tomávamos café juntos, sem exageros. Criamos um grupo de mensagens para nos incentivar nos dias difíceis. Parecia simples, mas aquilo criou algo que eu não esperava: um senso de comunidade real, uma resistência silenciosa ao isolamento que a cidade grande tanto impõe sobre as pessoas. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Aos 63, pedi redução de carga horária no trabalho. Queria tempo para algo que me fizesse levantar da cama com entusiasmo genuíno. Encontrei isso nas escolas públicas da região. Comecei a dar palestras voluntárias, contando minha própria história para os jovens. Não me apresentava como especialista em saúde. Me apresentava como alguém que quase perdeu o rumo e conseguiu voltar. Falava que movimento não precisa de academia cara, que comida de verdade não precisa de receita sofisticada, que descanso não é fraqueza, que amizade protege tanto quanto remédio. Eles me ouviam com atenção, e eu percebia que o que realmente tocava não eram os dados ou os conselhos, mas a história. A história de um homem comum que mudou antes que fosse tarde demais. Aos 70 anos, continuava caminhando no Parque da Independência, agora acompanhado pela minha neta mais velha, a Isabela, que ria quando eu contava histórias de quando era viciado em trabalho. Meus exames mostravam estabilidade. Não me tornei imortal e nem pretendia isso. Conquistei algo mais precioso do que qualquer número em exame: autonomia. A capacidade de fazer as coisas que importam sem precisar que ninguém me ajude a me levantar. Quando precisei cuidar da minha esposa durante um período de saúde delicado, foi ali que compreendi, na prática mais profunda, o valor de tudo que havia construído ao longo dos anos. Se eu ainda fosse o homem dos 40, exausto e inflado de pressão, talvez não tivesse a força para estar presente do jeito que ela precisava. As caminhadas viraram também um espaço de oração silenciosa, de gratidão por cada passo que ainda consigo dar. Hoje, aqui sentado, com 94 anos vividos nesta cidade que nunca para, olho para trás e vejo com clareza o que antes era névoa. Cada pequena escolha que fiz ao longo das décadas foi um tijolo. Não construí nada de um dia para o outro. Construí devagar, com constância, com tropeços e recomeços. A Muca mudou ao redor de mim, as fábricas viraram centros culturais, os prédios cresceram, mas eu permaneci fiel ao que aprendi. O tempo não é infinito. O corpo responde ao que fazemos todos os dias. A amizade protege tanto quanto o remédio, e propósito sustenta muito mais do que dinheiro. Se existe um segredo, é esse: comece. Comece devagar, comece errado, comece sem ter certeza do caminho inteiro. Mas comece, porque enquanto há tempo, sempre há espaço para mudar o rumo. E a sua história, assim como a minha, pode ter um desfecho diferente do que o medo te faz imaginar. Existe uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Uma coisa que ficou guardada por anos dentro de mim como uma pedra no fundo de um rio. Sempre ali, sempre pesada, mesmo quando a superfície parecia tranquila. E é sobre isso que eu preciso falar agora. Porque uma história que começa com transformação, mas esconde a sua ferida mais funda, não é uma história completa. É só metade da verdade. Durante anos, enquanto eu caminhava e mudava meus hábitos e me tornava esse homem que as pessoas na Muca passaram a admirar, havia uma relação que continuava quebrada, e eu fingia para mim mesmo que o tempo consertaria sozinho.
Essa relação era com a Helena. Minha filha cresceu sem mim, não fisicamente. Eu estava em casa, dormia no mesmo teto, sentava na mesma mesa do jantar, mas estava ausente de um jeito que é pior do que a distância física, porque a distância física a gente entende, explica, aceita. A ausência de presença, não. A criança sente, mas não consegue nomear. E quando finalmente consegue nomear, já é adulta, e a mágoa ficou funda como raiz de árvore antiga. Helena cresceu, foi para a faculdade, formou-se em pedagogia, casou-se com o Rodrigo, um rapaz tranquilo de Pinheiros, e teve 2 filhos. Por fora, tudo parecia resolvido entre nós. Nos encontrávamos nos aniversários, nas festas de fim de ano, trocávamos abraços corretos e palavras gentis. Mas havia uma distância sutil que só quem está dentro consegue sentir. Uma formalidade entre pai e filha que dói mais do que qualquer briga aberta, porque pelo menos na briga existe presença, existe calor, existe o sinal de que ainda importa. Foi minha esposa Vera quem me abriu os olhos. Vera sempre foi mais corajosa do que eu para as verdades da vida íntima. Certa noite, depois que eu completei 65 anos, ela sentou na beira da cama e disse com aquela voz calma que ela tinha: Caio, você mudou muito, mas a Helena ainda está esperando que você reconheça o que aconteceu. Não o que o médico disse, não os seus hábitos, não as suas conquistas. Ela está esperando que você olhe para ela e diga que sabe o que ela perdeu quando era criança. Fiquei em silêncio. O tipo de silêncio que ocupa toda a sala. Na semana seguinte, liguei para a Helena e pedi para que a gente se encontrasse no Parque da Independência, só nós 2. Ela chegou com aquele jeito dela, sempre bem posta, cabelos presos, um sorriso que era ao mesmo tempo acolhedor e reservado. Caminhamos por um trecho longo sem falar muito, observando as crianças brincando no gramado, os cachorros correndo atrás das bolas. E então eu parei, me virei para ela e disse o que eu devia ter dito anos antes. Disse que eu sabia que tinha falhado. Não de um jeito geral, como pai que trabalha demais, o discurso que a gente dá para se absolver com elegância. Disse de um jeito específico e doloroso. Falei do livro de histórias que ela trazia para eu ler com ela e que eu sempre adiava. Falei da festa junina da escola que eu não fui. Falei de como ela aprendeu a andar de bicicleta com a Vera, porque eu estava numa reunião que eu nem lembro mais sobre o que era. Falei que eu via isso tudo agora com uma clareza que não tinha quando estava vivendo, e que essa clareza doía de um jeito que eu ainda não sabia descrever direito. A Helena ficou quieta por um tempo. O vento balançou as árvores acima de nós. Então ela olhou para mim com aqueles olhos que são tão parecidos com os meus, que às vezes me assustam de tanto que me devolvem ao espelho, e disse algo que eu nunca vou esquecer enquanto tiver lucidez neste mundo. Ela disse: Pai, o que mais me machucava não era você não estar lá. Era que eu achava que não merecia que você estivesse. Eu era criança e concluí que se você escolhia o trabalho em vez de mim, era porque eu não era importante o suficiente. Aquilo me atravessou como nada tinha me atravessado antes. Entendi naquele momento que a transformação que eu tinha feito na minha saúde, nos meus hábitos, no meu corpo, era necessária e verdadeira. Mas havia uma dimensão de cura que eu ainda não tinha encarado com a mesma coragem. A dimensão das pessoas que eu tinha deixado para trás na correria. E curar isso exigia mais do que caminhadas e feijão bem temperado. Exigia presença, exigia humildade, exigia ouvir sem se defender. Ficamos sentados num banco por quase 2 horas naquele dia. Ela falou. Eu ouvi. Eu falei. Ela ouviu. Choramos os 2 em algum momento, sem drama, como chora quem finalmente pode soltar algo que estava segurando há muito tempo. E quando nos levantamos para ir embora, algo havia mudado entre nós. Não estava tudo resolvido, essas coisas não se resolvem numa única tarde, mas estava aberto. E a abertura já é o começo de tudo. Nos anos seguintes construímos uma relação nova, mais honesta, mais próxima. Passei a buscar os netos na escola às sextas-feiras. Aprendi a fazer pão, aquele pão de forma simples que minha mãe fazia, e levava quentinho para a casa dela aos domingos.
Pequenos gestos que eram, na verdade, grandes reparações, e a Helena correspondeu com uma generosidade de filha que eu não merecia, mas que recebi com gratidão profunda. Houve ainda uma outra revelação nessa fase da vida que sacudiu algo em mim de uma forma diferente. Encontrei, num baú velho da casa dos meus pais, uma série de cartas que meu pai havia escrito para minha mãe durante os anos em que trabalhou em outro estado, quando eu ainda era muito pequeno para me lembrar. Nessas cartas, ele descrevia uma saudade de casa que eu nunca tinha imaginado que ele sentisse. Descrevia o quanto custava ficar longe, o quanto ele queria estar presente e não conseguia porque a necessidade financeira da família não deixava escolha. Havia uma carta em particular, escrita quando eu tinha 4 anos, em que ele dizia que o maior medo dele era que o filho crescesse sem conhecer o pai de verdade. Li aquela carta 3 vezes e compreendi que o meu pai não era um homem frio ou ausente por escolha. Era um homem partido entre o amor e a sobrevivência, assim como eu tinha sido. A diferença é que ele nunca teve a chance de mudar o rumo. A vida não lhe deu o aviso que eu recebi aos 42 anos. Ele continuou, e o corpo cobrou o preço que cobra de quem ignora os próprios limites por tempo demais. Chorei por ele naquele dia. Chorei pela versão dele que eu nunca conheci, o pai que estava nas cartas, cheio de saudade e amor, muito diferente do homem silencioso e cansado que eu cresci vendo. E chorei também de gratidão, porque de alguma forma a história dele me alertou para a minha e eu consegui, no momento certo, escolher diferente. A vida é feita de heranças que a gente pode ou não perpetuar. Algumas heranças são belas e merecem ser passadas adiante com cuidado. Outras são padrões de dor que chegaram até nós, carregadas por pessoas que não tinham as ferramentas para interrompê-los. Cabe a nós, quando temos consciência, decidir o que fazemos com o que recebemos. Aqui na Muca, bairro que me viu nascer e que vai me ver completar o ciclo desta existência, aprendi que viver bem não é um destino que se alcança. É uma direção que se escolhe todos os dias, nas coisas pequenas, nas conversas difíceis, nas manhãs em que o corpo pede para ficar parado e a vontade decide se levantar assim mesmo. Não existe fórmula, existe constância. Não existe perfeição, existe presença. E presença, no final, é tudo o que as pessoas que amamos um dia vão lembrar de nós.